Recentemente, as polêmicas do mundo nerd gamer e ou otaku saíram do status de apenas polêmicas e escalaram ao ponto de uma bomba de crimes cibernéticos explodir. Ganharam esse status só se for na bolha mainstream, na bolha com mais cliques, likes e engajamento. No mundo real, desde o seu surgimento, esse movimento é criminoso. Sempre deixam passar batido com desculpas que são um monte de crianças ou acham que combatem os crimes deles na mesma moeda. Esse assunto precisa ser levado muito mais a sério do que sempre levaram e muito mais a sério inclusive do que estão levando agora. Antes de começar a falar do ocorrido de fato e adentrar mais nesse mundo, gostaria de avisar que esse vídeo vai ter temas e termos sensíveis. Recomendo que você só continue nos assistindo se tiver certeza que não vai se sentir mal ou qualquer coisa do tipo. Esse assunto é mais importante que isso e mais importante ainda é a sua saúde. A equipe da Hora Nerd preza mais pelo seu bem-estar do que tudo. Obrigado. Dito isso, vamos falar um pouco do que aconteceu recentemente. O youtuber e streamer de react Silva, do canal Sim Sou Silva, veio a público por meio de stories no Instagram denunciar os ataques que Lari, sua companheira de canal, vem sofrendo em grupos do Reddit, Telegram e Discord, com direito à criação de perfis fakes, xingamentos e declarações de quererem amarrar ou estuprar. O streamer recebeu apoio do Reddit e já está com um processo aberto para investigar os envolvidos e lhes darem as cabíveis punições. Alguns outros influencers da área fizeram coro à importante mensagem para a comunidade que internet não é terra sem lei. Aqueles que cometerem crimes serão sim julgados e punidos por isso. Eu espero do fundo do meu coração que eles estejam certos e que ninguém se esqueça desses grupos daqui 2 ou 3 meses. E que sempre lembremos quem eles são, o que querem, qual seu discurso, onde ele nasce, qual o final e a finalidade disso. Esses que se chamam e são chamados de incels não podem ser ignorados como vem sendo há muito tempo. E não falo isso de maneira moralista, para culpar você por não se importar com eles ou não dar a devida importância. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, acho que a culpa desses cidadãos fazerem o que quiserem, como quiserem, não é de um ou de outro, mas sim de todo um sistema. Sistema que infantiliza esses infratores e não nos permite ver o quão grande eles se tornam dia após dia, o quão perigoso eles são e o quanto de dano eles causam. Para ilustrar para vocês o quão sorrateiro eles são e como passam desapercebidos, vou contar quando o influencer e agitador comunista Gustavo Gaiofato falou em um podcast. O comunismo está de braços abertos para receber qualquer um que estiver disposto a se desconstruir, inclusive os incel. Esse corte se tornou grande polêmica na ala esquerda das redes sociais. A socióloga Sabrina Fernandes apontou que é muito fácil para o Gustavo, um homem cis, estar de braços abertos aos incels. Ele não sofre os ataques que uma figura pública feminina ou trans é obrigada a sofrer. Acredito que a discussão entre eles se acertou. Gustavo fez a autocrítica e assumiu seus equívocos. O ponto desse acontecimento é que uma pessoa comunista tende a analisar as coisas de maneira material, sem juízos precipitados de moral. Gustavo se precipitou por não conhecer a materialidade do modus operandi dos incel. Gustavo é um influencer com uma stream forte, com um canal no YouTube bem movimentado e amplo conhecedor da internet. Gustavo não tinha conhecimento nenhum desse grupo de criminosos cibernéticos. O motivo disso é a camuflagem competente dos incels por trás da imagem de shitposter. A camuflagem faz com que todo mundo leve os incel como uma piada e ignore o potencial destrutivo da organização deles. A organização dos incel tem o potencial de destruir vidas, invadir perfis e transformar a vida de muitas pessoas em um inferno. Os incels obrigam muitas pessoas a deixarem seus canais, perfis e para muitos sua fonte de renda. Talvez vocês achem que eu estou sendo sensacionalista. Garanto pra vocês que não é o caso. Devemos parar de levar esses caras na brincadeira e combatê-los. Mas antes do combate, precisamos conhecer onde surgem esses movimentos, como eles se organizam, quais tipos de conteúdo são a base de encontro e interação que dará frutos terríveis como os que deram atualmente com a Lari e com muitas meninas do mundo dos reacts. Sabe qual tipo de doença que não faz mal a ninguém? A erradicada. Tratar o caso da Lari e da galera do react como caso isolado e processar uma dúzia de criminosos é bom? Sim, mas é tipo quando você se automedica e toma um analgésico para passar aquela dor de cabeça. Se você estiver doente, ela vai voltar e voltar sempre. Por isso, quando tratamos desse comportamento na internet, temos que liquidar a doença e não combater sintomas delas. E sabe qual é o melhor jeito de combater uma doença? Descobrindo uma maneira de a exterminar. Isso ocorre normalmente com análise dos códigos genéticos do agente causador. Por isso, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma análise do código genético do movimento incel. Os grupos de incel de fóruns e principalmente do Reddit são gigantes e possuem um trânsito assustador de pessoas que se organizam para espalhar o ódio às mulheres, porque eles acreditam que o gênero feminino é intrinsecamente manipulador e cruel. Essa ideologia é bem baseada em filosofias deterministas. E claro, no patriarcado dominante na sociedade. E já a gente vai chegar aqui, na causa principal dessa doença. Antes, a gente precisa conversar sobre como as pessoas se infectam, o que acontece para que essas comunidades sejam tão populosas. E para mim, é um caminho mental simples de se percorrer se analisarmos um pouco os crescimentos recentes de popularidade na internet. E já vou começar com o que mais me deixa triste, os Red Pill. A cada dia que passa, a comunidade auto-intitulada Red Pilada aumenta em engajamento.
seja em podcast, perfis no Twitter, coaches de relacionamento, que é um conteúdo em particular que nunca para de crescer, e todo o conteúdo Red Pill tem em comum o fato de estar sempre tratando as mulheres como um bicho a ser domado. Frases como: o homem precisa dar o primeiro passo, chamar pra sair, tomar um café. A partir daí é função da mulher correr atrás, puxar conversa, trocar ideia, porque mulheres são geneticamente propensas a ter que correr atrás de seu provedor. Ou: as mulheres sempre vão correr atrás do Shed ou de dinheiro, principalmente se a gente ficar dando muita moral. E outras paradas deterministas e pregando a superioridade masculina. Os cursos então, nem se fala. E esse mundo Red Pill é o que mais me entristece, porque eles usam Matrix como fonte para suas paranoias, e consideram sair da Matrix como aprender a tratar mulheres que nem lixo, quando na verdade Matrix foi criado como uma metáfora trans, e sair da Matrix é literalmente transicionar de gênero, se conhecer como de um gênero diferente do que lhe foi atribuído. Passar por todo esse processo de conhecer algo diferente do que lhe foi imposto desde a nascença, o que é completamente contrário ao movimento Red Pill, porque eles se consideram os diferentões, sendo que a base de toda a ideologia é o patriarcado, que é norma e lei no mundo há pelo menos 3.000 anos. Eles se consideram os transgressores da realidade por reafirmar a realidade que lhes foi imposta. Então, é uma dor muito grande como um fã de Matrix ver como a interpretação dos Red Pillados foi pro lado mais destrutivo possível. Ainda hora nerd, mas não dá pra culpar os influencers Red Pill pelo que os incel fazem. Dá sim, e devemos. Lembra o que aconteceu dia 8 de janeiro? A minha, a sua, a nossa tiazinha ou vovozinha invadindo o Congresso e sendo presa? É a mesma realidade. As pessoas caem em armadilhas ideológicas de discursos propagados por influencer e personalidades e vão lá cometer os crimes, enquanto esses agitadores ficam sempre impunes. Nós vivemos 6 anos de coach de economia, vendedor de curso, youtuber, deputado, pastor, médico, picareta, fazendeiro, cantor sertanejo, banda gospel e muitos outros diariamente fomentando uma série de sentimentos na cabeça das titias e vovós do Brasil. Inventaram 1 bilhão de mentiras e foram criando um clima terrível no país para causar desconforto nas pessoas e culminar no que culminou. Resultado? Várias vovós e titias presas, enquanto Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Marcos Feliciano continuam livres. No caso dos incel, é a mesma coisa. Conteúdo Red Pill e shitpost racista, misógino e LGBTfóbico tem que ser duramente combatido para começar a cortar o mal pela raiz. Não é por acaso que grande parte da comunidade incel se autodenomina Black Pill. A ideia deles vem de algum lugar, e vocês já sabem de onde. Sim, começar a cortar o mal pela raiz foi um exagero, porque como eu já adiantei para vocês, essas raízes são muito mais profundas. Estamos falando da misoginia milenar. Porém, as raízes que precisamos cortar não precisam ir tão longe, já que grande parte das piores opressões e repressões ideológicas sofridas pelas mulheres vem de teorias renascentistas e medievais. A própria criação do gênero é mais recente do que podemos imaginar, e essa criação atende a um único propósito: fazer valer a teoria binária de Descartes, misturado com uma pitada de Santo Agostinho. Descartes foi um matemático brilhante, porém na filosofia foi isso mesmo, um matemático apenas. Suas teorias eram completamente binárias e focadas demais na máxima de Santo Agostinho. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Mas com Descartes e com os herdeiros de sua filosofia, essa máxima se torna ainda pior. O mundo fica binarizado sempre em algo bom e seu contraponto maligno. Não existe escuridão, existe a ausência de luz. E logo chega em não existe feminino, existe a ausência de um masculino. E com essa base filosófica, as misoginias romana e grega se tornam algo muito mais poderoso e mais profundo. Essas mesmas bases foram responsáveis para no futuro os filósofos puritanos espalharem pelo mundo o tal do racismo científico. Vem como tudo se origina dessa ideia de binarizar o mundo? Binarizar tornando um lado bom e outro intrinsecamente ruim. Por isso é muito fácil um garotinho com o coração partido ser sequestrado por movimentos incel. A ideologia já está plantada na cabeça dele desde o nascimento por gerações. Todos nós somos educados em um mundo que odeia mulheres e as considera inferiores. Não importa o quão desconstruídos sejamos, isso nos é ensinado dia após dia pela ideologia dominante que perdura na sociedade por milênios, e que é ensinada como ciência e filosofia por séculos. E o homem é sempre apresentado como o ser do bem que vai ser corrompido por uma mulher. Qualquer pessoa que conheça o conto de Adão e Eva sabe que é sobre isso que ele fala. Então, os meninos jovens são presas fáceis para grupos de extrema-direita em fóruns fantasiados de aliados contra uma suposta opressão e crueldade feminina. E com 2 ou 3 meses de frequência aos fóruns, esses grupos criam soldados perfeitos, prontos para odiarem todas as mulheres, e as apedrejarem em praça pública e literalmente matarem pela causa, já que vários dos assassinatos em massa seguidos de suicídio nos Estados Unidos são fomentados dentro de grupos incel. Recentemente, um cidadão frustrado por não passar no curso de medicina disse que a culpa foi por sua entrevistadora ser mulher e começou uma chacina. É esse o nível que o movimento incel está, e isso precisa ser combatido. Temos sim que tentar recuperar aqueles que ainda têm recuperação,
Mas os cabeças, os líderes dos movimentos, precisam ser erradicados, seja lá como for. Como diz João Carvalho, chapéu de faixa marreta. Recentemente tivemos um movimento incel hackeando um dublador brasileiro para proteger uma adaptação de mangá feita por um scan nazista. Acho que posso completar a frase do professor nesse assunto. Suástica a gente tem que bater até virar catavento. E que minhas palavras fiquem no coração de vocês para que nós entendamos de verdade o quão perigoso é o movimento incel e o quão ligado eles estão a movimentos neofascistas. Por hoje eles estão cometendo crimes cibernéticos misóginos. Amanhã eles podem estar atirando no seu filho ou irmão na escola. E depois de amanhã estar criando campos de concentração. Todo cuidado é pouco. E não se esqueçam, chapéu de faixa é marreta e suástica a gente tem que bater até virar catavento. Tenham um bom dia.